só. Gente, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e todas vocês. Tem aquela satisfação estar aqui, vendo todo o pessoal presente aqui. Agradecer aos nossos queridos vereadores, aos nossos convidados aqui. O Marcelo Amaral, Marcelo Sereno, a Baixinha, nossa vereadora Verônica, a Renatinha da oficina lá de Niterói está aqui, enfim, o companheiro Adelso lá da Rocinha, que está com a faixa bonita ali. Enfim, e agradecer sobretudo a presença do nosso governador Lindbergh, futuro governador Lindbergh, senador da República. Dizer que esse não é um ato de campanha, até porque não pode. É um ato político, partidário, que nós vamos fazer um ato de campanha nos primeiros dias, lançando a campanha da Zeidan para deputada estadual e do Fabiano para deputado federal no período eleitoral. Eu vou até pedir a Lindbergh, se ele quiser aqui, ver a agenda da campanha, para a gente fazer o primeiro comício da nossa campanha, aqui na primeira semana, pode ser até no dia 7 mesmo, durante a semana, fazer um grande comício, que aí sim nós vamos mostrar a nossa força. Vamos botar 10.000 pessoas na Praça de Maricá e mostrar a nossa força. Mas aqui é uma atividade de nucleação do PT. Nós temos feito aqui, no estado inteiro, a nossa gestão, que o Ricardinho, aqui com o André, com o Biribu, e com o Cesário, nosso peão lá de Caxias, tem andado no estado inteiro e tem feito nucleações. Marcelo, que é da Executiva Estadual também, nós temos feito nucleações. O pessoal de Nova Iguaçu, inclusive, está presente aqui algumas pessoas. Lá também foram fundados alguns grupos. Por que isso? Porque o PT teve que andar em mais companhias para poder ter ganho o governo com o Lula. E depois teve que continuar andando com mais companhias para poder reeleger o Lula. E continuou com mais companhias para eleger a Dilma. Infelizmente, o sistema político brasileiro exige que a gente possa governar que a gente faça aliança. E nós conseguimos mudar o Brasil, apesar dessas alianças. Algumas pessoas já disseram aqui, nós tiramos 40 milhões de pessoas da miséria. Vocês lembram que todo final de ano o Brasil se mobilizava com o Betinho, o falecido Betinho, e a gente tinha um Natal sem fome. Porque os brasileiros e as brasileiras passavam fome nesse país. Os meninos que nasceram antes do Lula não lembram disso, mas as pessoas passavam fome no Brasil. É verdade. E tinha que coletar alimento para o pessoal poder comer alguma coisa no Natal. E foi com o Lula que a gente conseguiu, com Bolsa Família, como disse o Fabiano, aumentar o salário mínimo, criar um mercado consumidor da carteira assinada, criar emprego. E hoje o Brasil vive uma situação de praticamente pleno emprego. A gente aqui é difícil, às vezes, até conseguir contratar peão para trabalhar nas nossas obras. O Brasil hoje vive uma situação de praticamente pleno emprego. Nós acabamos com a miséria no Brasil. Nós também permitimos que os pobres entrassem na universidade. Eu lembro que eu fui o primeiro cara, aliás, o segundo cara da minha família. Meu tio conseguiu fazer a universidade particular e eu consegui fazer a pública UF. Eu fui o segundo cara da minha família que nasceu numa favela em Niterói a conseguir fazer uma faculdade. Antigamente, filho de pobre dificilmente conseguia fazer uma faculdade. O Lula ampliou, dobrou as vagas de universidade pública, garantiu que estudantes de escola pública tivesse vaga nas universidades públicas, cativas, com as cotas. Agora, os negros também vão ter as suas cotas. Instituiu o ProUni, instituiu uma série de financiamentos para que pudesse acessar as universidades particulares, aumentando brutalmente o número dos pobres do povo nas universidades. Nós aqui em Maricá demos até uma ajuda. O prefeito anterior tinha um ônibus velho que levava o pessoal para a faculdade de Niterói. De segunda a terça o ônibus ia, na quarta ele quebrava, na quinta ele ficava consertando, na sexta ele não conseguia voltar, porque o ônibus era velho demais. Eram 70 universidades
cidade conseguiu, às vezes, ir para a universidade em Niterói. Não podia ir para São Gonçalo nem para o Rio. Hoje, são 2.000 jovens maricaenses que ganham passagem todo dia para ir para a universidade de Niterói, do Rio, São Gonçalo, onde for. Nós, aqui também, estamos construindo e vamos entregar 3.000 casas do Minha Casa Minha Vida. 3.000 casas. Os antecessores não chegaram a fazer 30. Nós estamos fazendo 3.000 casas. Nós, aqui, chegamos em Maricá com 68 quilômetros de ruas asfaltadas em 200 anos. Nós já fizemos 270 quilômetros. E vamos asfaltar mais 200 só esse ano, até outubro. Então, onde o PT chega, o PT muda a vida das pessoas. Mas às vezes, a gente tem que fazer alianças que não nos permitem avançar mais. Então, a presidenta Dilma precisa fazer reformas no Brasil. Precisa fazer reformas para dar educação de tempo integral para toda a juventude. E ela tem feito isso, tem feito as creches, mas é pouco. Precisa fazer mais reformas. Precisa fazer reformas na saúde. Precisa fazer a reforma agrária, para que o alimento chegue mais barato na mesa do povo e não só venda soja no exterior. Precisa fazer reforma bancária, para que os bancos emprestem dinheiro mais barato, para que mais empresas possam crescer no Brasil. Precisa fazer reforma do judiciário, porque só tem juiz filho de rico, filho de papai, dando sentença contra o povo. E no geral contra o PT. Então, essas reformas todas, para fazer o governo da Dilma, o segundo governo Dilma, ser melhor ainda, e para fazer com que o Lula volte e faça um governo melhor ainda, para que a gente possa fazer todas essas reformas, não dá mais para fazer aliança com o PMDB do Eduardo Cunha. Não dá mais para fazer aliança com o PP do Dornelles e com o PTB do Roberto Jefferson. E é por isso que nós aqui no Rio estamos organizando o PT. Nós vamos ter que ir para o combate. A burguesia, a classe dominante brasileira, não atura mais o PT. Não atura mais a Dilma, não atura mais o Lula. Você tem a Copa, que é um sucesso internacional. Todo mundo está dizendo que é a melhor Copa que já houve. As pessoas estão sendo super bem tratadas pelo povo brasileiro. Isso vai gerar muitos recursos para cá. Muita gente vai vir investir aqui por causa da Copa. E a televisão brasileira vive achincalhando a Copa. Achincalhando a Copa. Diziam que os aeroportos não iam funcionar, que o Brasil ia ser um caos. E nós estamos fazendo simplesmente a melhor Copa que já houve no mundo. Então, a reforma da mídia também, os meios de comunicação são fundamentais. Não dá para 6 famílias controlarem todos os meios de comunicação do Brasil. Essas reformas só vão ser feitas se o PT se preparar para a luta e para o combate. O PT precisa organizar núcleo, precisa discutir política. Não é o asfalto a obra mais importante que nós fizemos. Não são as escolas que nós reformamos. Não são as 9 creches que nós construímos quando não tinha nenhuma em Maricá. 0 creche pública. A maior obra de transformação que nós podemos fazer na sociedade, que nós temos que fazer isso também no governo federal, é mudar a consciência das pessoas. É mudar a cabeça das pessoas. Então, para mudar a consciência e a cabeça das pessoas, tem que ter partido político, tem que ter mais política, tem que ter mais partido, tem que ter mais jovens se organizando, tem que ter mais gente discutindo. E a eleição do Lindbergh no governo do Rio de Janeiro, ela tem uma importância nacional. Não é só porque o Lindbergh vai mudar a vida do povo do Rio. A gente sabe que vai mudar. Que não vai governar fazendo teleférico por cima do alemão, enquanto o povo lá de baixo não tem esgoto, pisa na lama, não tem teste. Vamos na Rocinha. E o Lindbergh vai ouvir o povo e governar para as pessoas. Não é só por isso que é importante a eleição do Lindbergh. Não é importante só a eleição do Lindbergh porque aqui em Maricá nós vamos ter ganhos
que nós vamos finalmente ter um batalhão da polícia aqui para poder melhorar a segurança pública. A gente vai finalmente acabar de vez com o monopólio dessa maldita empresa Nossa Senhora do Amparo. E vai ter ônibus para São Gonçalo, vai ter ônibus para a região dos Lagos, para Itaboraí, mais empresas fazendo Rio de Janeiro, não só o monopólio do Amparo e Niterói. Não é só por isso que é importante eleger Lindbergh. Não é importante só eleger Lindbergh porque a SEDAI só bota água para 20% do povo e porque Cabral e Pezão tomaram a nossa concessão na mão grande, porque eu me elegi e no dia 30 de dezembro Pezão veio para a Câmara de Vereadores com esse bando de ladrão que tinha na Câmara naquela época para poder aprovar a concessão por 30 anos da SEDAI. Eles nem cumpriram o que eles assinaram no papel para 30 anos, eles cumpriram. Então a eleição do Lindbergh significa água aqui para Maricá e a prefeitura poder gerir a sua própria água. A eleição do Lindbergh significa tudo isso, mas significa mais. Significa que nós vamos ter um governador de peito. Um governador que na vida política dele, eu conheço o Lindbergh há muitos anos, desde quando eu era estudante. Um governador que tem peito, tem raça para discutir, para brigar e para defender os interesses do povo. Porque onde o Lindbergh esteve presente, como deputado, como senador, como prefeito de Nova Iguaçu, defendeu os interesses do povo. E Nova Iguaçu brigou com o Coronel Bournier e transformou a vida do povo de Nova Iguaçu. Não fez só maquiagem. Claro que embelezou Nova Iguaçu. Ficou bonita a Via Láctea ali. Mas fez sobretudo onde o povo pobre morava. Fez educação, fez saúde, fez urbanização. E vai fazer sobretudo para os pobres do Rio de Janeiro. Mas Lindbergh vai ser mais. Lindbergh vai ser um parceiro do Lula e um parceiro da Dilma, para que a gente possa se libertar dessas alianças infelizes que nós fomos obrigados a fazer. Para que possa ele, os deputados eleitos, Zeidan, Fabiano e os deputados nossos eleitos possam estar defendendo as conquistas do nosso governo federal, fazendo com que as grandes reformas que nós temos que fazer no Brasil possam de fato acontecer. Vai ter um governador que vai se levantar no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro já se levantou várias vezes na história do Brasil. O Rio de Janeiro se levantou para defender o petróleo é nosso na década de 50. Tá quebrado. O Rio de Janeiro se levantou contra as oligarquias regionais na década de 30, quando Getúlio Vargas amarrou o cavalo no obelisco. O Rio de Janeiro se levantou contra a ditadura, quando botamos aqui a passeata dos 100 mil, enfrentando os generais. O Rio de Janeiro fez a luta pela anistia, quando botou milhares de pessoas na rua, exigindo que aqueles que foram expulsos do Brasil pela ditadura retornassem. O Rio de Janeiro botou milhares de pessoas nas diretas já, quando o Brasil não elegia o presidente e voltou a eleger. O Rio de Janeiro botou milhares de pessoas para expulsar o Collor da presidência, liderados por Lindbergh. E vai ser aqui no Rio, que o PT vai dar o passo adiante que ele precisa dar. Nós mudamos a vida de milhões. Nós transformamos a vida de milhões de brasileiros nesses 12 anos em que Lula e Dilma governaram o Brasil. Mas os brasileiros querem mais. E só vão ter mais se a gente fizer esse país crescer e investir mais no social. E só vai crescer e investir mais no social se taxar fortunas, se tirar dos ricos, se mudar de fato, porque os ricos brasileiros têm mais dinheiro do que os ricos americanos. Eles precisam de viver primeiro. Precisam. Porque esse dia saiu no Globo. Quando você vai receber uma herança nos Estados Unidos, o país dos liberais, você paga de imposto 40% sobre a fortuna que você ganha. No Brasil é 4%. Rico aqui não perde dinheiro nunca, só tira dinheiro do povo pobre. Rico aqui não contribui com a sociedade. Pelo contrário, os filhos deles estudam em universidade pública e eles não ajudam em nada as universidades públicas. Dizem que se paga muito imposto no Brasil, mentira!
A carga tributária do Brasil é pequena em relação à Europa, por exemplo. A carga tributária é grande nas costas do povo. Porque quando a gente compra arroz, feijão, água ou qualquer coisa, é taxado no consumo. A gente paga igual os ricos. E não pode ser, tem que diminuir o imposto dos pobres e aumentar a carga tributária do Brasil. Todas essas reformas não serão feitas com o PNDT, todas essas reformas não serão feitas com essa gente. Essas reformas só vão ser feitas com o PT organizado, com o PCdoB junto, com o Partido Verde junto, com uma aliança de esquerda e com gente de peito para enfrentar. E essa gente de peito, para enfrentar nacionalmente isso, é Lula, é Dilma, mas tem que ser Lindenberg e governador. Porque aí